staff tentasse pedir para as pessoas preencher aqui. Se alguém puder trazer uma garrafinha de água para mim, por favor. Amém. Quantos estão vivendo a graça de Deus esses dias? Amém? Hoje nós estamos com a questão das greves, então mexe com transporte público, transporte particular. Mas quantos creem que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da igreja? Você crê nisso? Amém? Você crê que a igreja, ela tem o poder para transformar pessoas em uma sociedade? Você crê nisso? Bem? Então eu queria nesse momento que a gente orasse pelo nosso país, por tudo isso que tem acontecido. Você crê que a sua oração tem poder? Bem? Queria que da sua forma você agora fizesse um clamor a Deus, pedindo pelo nosso país, pelos governantes, para que haja sabedoria, para que haja justiça no nosso meio. Porque tudo isso que está acontecendo, irmãos, não é coisa boa para o país. Mas eu creio que através da oração da igreja as coisas podem mudar, amém? Senhor, nós te pedimos, Pai, nesse momento, como igreja, Deus, como igreja brasileira, Pai, que o Senhor venha estender as tuas mãos, Pai, sobre essa situação do nosso país. Tua palavra, Deus, diz, Pai, que é bom quando o justo governa o país, Deus. E, Senhor, nós declaramos, Pai, que a tua justiça, Pai, vai acontecer nesse país através da tua igreja, Deus. Nossa esperança não está em políticos. Nossa esperança, Pai, não está no sistema. Nossa esperança está, Senhor, no Senhor Jesus Cristo. Nossa esperança, Pai, está nas tuas mãos. Nossa esperança, Pai, está na tua intervenção, Jesus. Porque, Pai, nós cremos que o Senhor é o Senhor da igreja, Pai. O Senhor não é o Senhor de partidos. O Senhor não é o Senhor, Pai, de estratégias. O Senhor é o Senhor da igreja. E nós, como igreja aqui, Pai, declaramos, Deus, que a paz venha sobre o Brasil, Deus. Nós declaramos, Pai, que os governantes terão sabedoria, Deus. Que o Senhor possa usar irmãos que estão lá, Deus, lá dentro dos gabinetes, dentro da política, para fazerem a diferença, Deus. Para que eles possam, Pai, agir segundo os princípios da tua palavra, Deus. No nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos pela cidade de São Paulo, oramos, Deus, pelo estado de São Paulo, oramos, Pai, pelo Brasil, para que, Senhor, a tua manifestação, Pai, a salvação de pessoas, para que a tua graça, para que o Evangelho da Graça venha alcançar as pessoas nesses dias, Deus. Quando o Senhor entra nos corações, Pai, não necessitamos, Deus, de partidarismo, Pai, para dizer o que é bom. O Senhor julga o que é bom, Pai, dentro de nós, Deus. No nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, hoje nós vamos começar mais um tema. E o tema, ele chama Fruto da Graça. E você vai ver que nós vamos fazer uma analogia com o fruto do Espírito, tá bom? Muitas vezes nós vemos lá que nós temos ali amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E esses 9 dons, esses nove frutos, muita gente fala que são os frutos do Espírito, mas a palavra, ela fala no singular. Ela fala que é um fruto, ok? Mas nós vamos chegar lá. Por que nós sentimos de falar isso nesses dias, irmãos? Porque muitas vezes nós nos esquecemos que o Espírito que está em nós, ele tem que agir naturalmente, tá bom? Você é um ser espiritual, mas como Paulo diz, você ainda está dentro de um corpo, tá? Então, tudo depende da sua fé. Você crê que você é uma pessoa que é levada pela carne, ou você crê que você é guiado pelo Espírito? Tudo isso depende de fé.
E como que a fé chegou até nós, irmãos? Através da graça do Senhor. Então, eu quero ler com vocês o primeiro versículo, que está lá em Gálatas 3:23. A palavra diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados. Vamos parar aqui, eu quero explicar algo para vocês. Tudo que você conquista de Deus é pela fé. E o que é fé? A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. A fé, irmãos, nada mais é do que a sua confiança. A forma como você confia, a forma como você entrega. A fé não é uma força sobrenatural do tipo que você fica, eu preciso ter mais fé, não. A fé é quando você para de usar a sua força, entrega tudo na mão de Deus. E a palavra diz aqui que a lei, olha só, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. O que a palavra está querendo dizer isso? Ela diz que chegou um determinado momento que Deus teve que agir com o povo pela lei. E a lei é uma coisa natural. Você já viu como muitas pessoas, ou eu digo a maioria, eu estava conversando isso com irmãos essa semana, como as pessoas gostam da lei. As pessoas gostam de, às vezes, ter algo para palpar. Eles gostam de alguém falando, você tem que fazer isso aqui, você está errando nisso aqui. Às vezes inconscientemente, às vezes gosta. A gente gosta de ouvir pessoas, às vezes, cobrando a gente. E aí, muitas vezes a gente entra novamente no caminho da lei. Por quê? Porque a gente não consegue praticar o que nós chamamos de andar em espírito. Então a palavra aqui, Paulo está dizendo que chegou um determinado momento que Deus teve que agir com lei. Mas isso veio antes da fé. Por quê? Porque toda vez que entrava a lei, não tem como haver fé. Porque a fé é o seguinte: a fé ela é dada pelo Espírito. A fé é uma convicção que está em você. Vamos a um exemplo. Abraão não andava na dispensação da lei. Não tinha os 10 mandamentos para Abraão, não tinha nada disso. Mas por que ele foi conhecido como o pai da fé? Por quê? Não é muito difícil da gente entender. Porque ele creu em algo. Ele creu naquilo que Deus falou para ele, na promessa. Através de você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. E a Bíblia ainda fala, Paulo deixa muito claro, é através da sua descendência, não dos seus descendentes. Ele fala descendência como se fosse de uma só pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Hoje todas as famílias são benditas, por quê? Por causa de uma única pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Abraão, vai vir um descendente seu, que vai abençoar todas as famílias da terra, todas. E Abraão creu. A palavra diz, Abraão creu. Sabe no que Abraão creu? Abraão creu naquele que iria vir abençoar todas as famílias da terra. Abraão creu no Cordeiro que ia vir para redimir os nossos pecados do mundo. Ele simplesmente acreditou. Ele não sabia que se chamava Jesus. Mas se Deus falou, vai ter alguém, eu acredito. Ponto. Agora você que está aqui, você acredita em Cristo? Sim ou não? Sim. Eu creio que você acredita. Mas você estava lá na crucificação? Você tem foto aí para me mostrar? Tem uma foto aí que talvez João tirou? Não, nós não temos. A única coisa que nós temos são escrituras. Mas eu te falo, ninguém estava lá. Você não viu com seus olhos. Mas eu garanto para você que você acredita nisso. Isso é a fé. A fé é você confiar. Acredito. Acredito nisso. Aconteceu. Então você acredita no Jesus que já veio e morreu. Abraão creu no Cristo que iria vir. Os dois creram na mesma pessoa, irmãos. Por isso que a Bíblia diz, Abraão foi justificado pela fé.
A nossa justificação sempre vai vir de crer no Cordeiro. A nossa justificação sempre vai vir de crer no Senhor e na pessoa do Senhor Jesus. Amém? Quantos são salvos aqui? Quantos são justificados? Por que você é justificado? Simplesmente pela sua fé. Amém? Qual que é uma das 5 solas, ô Kelvin? Essa é a sola fé, né? Sola graça. E essa é sola fé. Somente pela fé você é justificado nesses dias. Mas quando entra a lei, não a fé. Quando entra, irmãos, o conjunto de regras falando que você tem que fazer isso, você já não faz mais através da sua fé, através da sua crença. Você faz porque alguém mandou. Você faz porque a religião mandou. Você faz porque está escrito lá na cartilha, eu tenho que fazer isso. Isso não é graça. Isso é lei. A palavra diz que nós estávamos sob a tutela da lei. E nela estávamos encerrados. Para que essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio. Repita comigo, aio. Mais forte, aio. Aqueles caras que vendem ali perto do Mercadão, né? Olha o aio. Comecei. Vamos lá. A palavra diz, de maneira que a lei nos serviu de aio. Para nos conduzir até quem? Até Cristo. A fim de que fôssemos justificados pela fé. Então ele diz que a lei nos serviu de aio para nos conduzir até Cristo. Depois de Cristo, nós só somos justificados pela fé. Vocês estão me entendendo até aqui? Agora eu pergunto para você, o que é aio? Aio é a mesma coisa que um tutor. Aio poderia ser um escravo ou alguém contratado da família para cuidar de uma criança. E o que ele fazia? Ele corrigia a criança. Se a criança saísse da linha, ele ia lá e falava, não pode fazer isso. Está errado. Não faz isso, Joãozinho. Desce da cadeira, menino. Ó, você vai cair aí. É isso que a lei fazia. E é isso que a lei faz com aqueles que estão debaixo da lei. Ela fica pegando no seu pé. E ela sempre te lembra o quanto você faz coisas erradas. A lei, o aio, sempre vai te mostrar o quão ruim você é. O quão desobediente você é. O quão falho você é em não cumprir as leis de Deus. Então, todas as vezes que nós entendemos que existe uma lei e nós estamos debaixo dessa lei, preste atenção, você vai continuar vivendo como tutor. E não há justificação pela fé nisso. Não tem justificação pela fé. Mas a palavra continua. Eu vou lá em João agora, vamos lá. João, Evangelho de João 14:15. Jesus ele dá uma promessa para nós. E ele fala assim, e eu pedirei ao Pai, e ele nos dará outro encorajador, ou outro consolador, como algumas versões. E esse consolador, esse encorajador, significa o quê? Em grego é a palavra paráclitos. E fala assim, que nunca os deixará. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, pois não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês, agora e depois. Ele estará com vocês, ele estará em vocês. Nós precisamos entender que Jesus prometeu um consolador. E esse consolador não é qualquer pessoa. Esse consolador é o Paráclito. É muito diferente do aio. O aio é o funcionário que fica pegando no pé da criança. Não faz isso. Você não deve fazer isso. Mas o Paráclito ele é totalmente diferente. O Paráclito é outro tipo de pessoa. O Paráclito é aquele que pega você, te pega no braço. Vem cá, Juninho. Vem cá. Aparecendo aqui na net. O Paráclito ele te pega no braço. E a palavra diz que o que significa isso? Aquele que caminha do lado. Por que é aquele que caminha do lado? Jesus falou assim, não se preocupe. O Consolador ele vai ensinar tudo o que vocês precisam fazer. E aí o Paráclito ele caminha do lado. Vem cá, Juninho. E aí ele vai
caminhando com você. Já não se enrola nesse fio aqui, mas não tem problema não. E ele começa a caminhar com você. E quando ele vê que você vai tropeçar, ele fala, não, aqui não é bom você ir, vem pra cá. Não, ali também não. Vamos, eu tenho um caminho pra você, rapaz. Vocês estão entendendo? O paráclito é aquele que caminha do lado. Você tá gostando? Caminha do lado? O paráclito é aquele que sempre caminha do lado. Preste atenção, a palavra diz, vira comigo aqui, isso. O que a palavra diz? Olha lá pra tela, Juninho. A palavra diz assim que ele nunca os deixará. Nunca vai deixar você. É isso aqui, ó. Não deixa você. Não vou te deixar, Juninho. Olha como ele fica feliz. Não é bom você ouvir que ninguém vai te deixar? Você queria que fosse uma menina, né? Mas... Vai lá, ó, só de pausa pro Juninho. Ele é esse, né? Gente, presta atenção. O Paráclito, a palavra garantiu para nós que ele nunca iria nos deixar. Por que você ainda acha que o Espírito Santo pode te deixar? Por que você acha que ele vai te deixar na mão? Por que você acha que quando você peca, o Espírito Santo, como uma bomba, vai embora assim? Por que você acha isso? Aí vai o Espírito Santo, aí tem o morcego. Tem gente que crê nisso. Aí o Espírito Santo, aí vem os demônios com mais 7. O encontro, pô, que é a vida. Ele já vai bater lá. Presta atenção, irmãos. Se Jesus falou que iria voltar 7 demônios, preste atenção. Jesus não mente. Mas eu quero explicar isso uma vez para você entender. Por que Jesus falou aquilo? Ele fala que vem um noivo, limpa a casa, e quando o noivo vai embora, aí sim vem o demônio e encontra a casa, o quê? Vazia. Sabe por que a casa estava vazia? Porque ninguém entregou ela para Cristo. A partir do momento que você entrega a sua casa, o seu coração para Cristo, ele faz habitação. E onde Cristo está, o demônio não pode entrar mais. Só que às vezes se você achar, mas... então por que Jesus falou isso? Simples, porque tem muitas vezes Jesus tem o poder para limpar a vida de uma pessoa que às vezes não se converteu. Quantas vezes nós já não oramos por pessoas endemoniadas que não aceitaram Jesus? O demônio vai embora. Mas por isso que nós falamos, primeiro tem que aceitar Jesus. Irmão, eu acredito que no crente o demônio não deve se manifestar. Você não precisa ter medo de demônio, você não precisa ter medo do diabo te pegar. A palavra fala que ele não tem poder mais sobre você. Amém? Amém. Vamos mudar de assunto, porque eu não quero ficar falando do diabo aqui. Sempre aqui é Jesus, amém? Então, a palavra diz que o Espírito Santo ele nunca vai deixar você. O Espírito da verdade. E o mundo ele não pode receber esse Espírito, porque ele não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês agora, e depois ele estará em vocês. Essa era a promessa. O Espírito Santo ia vir dentro de vocês. E hoje o Espírito Santo está em vocês. E preste atenção, se existe um Espírito em vocês, dentro de vocês, agora é tempo de nós vivermos em Espírito. Se há um Espírito em você, você deve viver em Espírito. Vamos para o próximo versículo. A palavra diz, Galatas 3:4: de Cristo vos desligastes, vós que procurai justificar-vos na lei, da graça decaíste, porque nós, pelo que, irmãos? Pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, ele está falando o seguinte: nós aguardamos a justiça que provém da fé, mas pelo quê? Pelo Espírito, em Espírito. Sabe por que você tem fé? Porque há um Espírito em você. A sua carne, por ela mesma, ela não crê. A sua alma, por ela mesma, ela não crê. Mas existe um Espírito Santo dentro de você. E esse Espírito é o mesmo Espírito que faz contato com o Pai. E se você crê hoje, é porque o Espírito Santo tocou em você. Se você está aqui, é porque o Espírito Santo te trouxe até aqui. Se você vai sair daqui diferente, é porque o Espírito Santo vai se mover em você hoje. É tudo
pelo Espírito. Vocês estão entendendo? Então, a palavra fala que quando nós andamos pela lei, nós decaímos do quê? Da graça de Deus. Por quê? Porque não há Espírito na lei, irmãos. A lei é carne. A lei é totalmente natural. Mas quando você quer andar sobrenaturalmente, aí entra o Espírito. Mais um. E aí nós vamos entrar agora no nosso tema, para vocês entenderem. E aí a palavra fala assim: por isso digo, ok? Antes de ler o começo, vamos ler o final do versículo, tá? A palavra fala assim: quando porém nós somos guiados pelo Espírito, quando porém são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, ok? Então a palavra fala que nós devemos ser guiados pelo Espírito. Qual o Espírito? O Espírito de Deus, que habita dentro de nós. Vocês estão me entendendo, irmãos? Tá? Então vamos continuar. Lá no começo fala: por isso eu digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Essa é a versão NVT. Na versão Ferreira de Almeida fala assim, que nós devemos andar em Espírito. Andar em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Vamos lá. Uma das coisas que a palavra diz que nos atrapalha, que nós deveremos deixar, é o pecado. Ok? O pecado é bom? É bom? Não. Aparentemente, ele até pode parecer bom. Aparentemente, tem caminhos que para o homem parecem caminhos bons. Mas no final são caminhos do quê? De morte. Então, o pecado, ele não é bom. O pecado tem consequências sérias. O pecado, ele infelizmente fere pessoas. Ok? Mas a nossa vida cristã, ela não deve ser baseada no pecado. Porque eu vejo cristãos viverem muitos anos, 10, 20, 30 anos, focados em vencer o pecado. E a palavra aqui nos está ensinando que para você vencer o pecado, a gente até falou isso um pouco no tema, ele fala que para nós vencermos a nossa natureza humana, a gente tem que fazer o quê? Deixar que o Espírito guie a nossa vida. Fala para o irmão do seu lado: deixa o Espírito Santo guiar a sua vida. Irmãos, andar pelo Espírito não deveria ser uma coisa difícil para nós. Mas nós aprendemos que é totalmente o contrário. É uma dificuldade você andar em santidade. É muito difícil você fazer a vontade de Deus. Mas o Espírito que eu estou falando até agora é o mesmo Espírito de Deus. Não é um Espírito seu. Não é um Espírito de alguém. Chico Xavier. Não é um Espírito que as pessoas creem que entra numa pessoa. Não. É o Espírito de Deus. É o Espírito do Senhor Jesus Cristo. E se tem uma pessoa que é pura nesse mundo que já existiu, foi o Senhor Jesus Cristo. Ele foi a pessoa mais pura, ele foi a pessoa mais santa. Esse mesmo Espírito que havia nele está dentro de você. Você tem noção disso? O mesmo Espírito que criou os céus e a terra e todo o universo que você vê, ele está dentro de você. O mesmo Deus que falou, haja luz, quando não havia nada, está dentro de você. Ele é santo, ele é puro. Agora, me diz uma coisa, se ele não vai te deixar mais, ele está dentro de você. E agora Paulo fala, você precisa apenas confiar nesse Espírito. E deixe ser guiado pelo Espírito. Ele é o Paráclito. Ele está com você a todo momento. Deixa ser guiado. Como que você deixa ser guiado? Pela fé. Pela fé. Crendo. Pedindo. Falando, Espírito Santo, me guia hoje. Quando você acordar, fala, Espírito Santo, me guia. Quando você for para o trabalho, Espírito Santo, me ajuda. Você tem um problema? Espírito Santo, eu preciso de você.
Quando você, não sei, precisa ir fazer uma entrevista, ou precisa conversar com alguém, alguma coisa séria, Espírito Santo, eu preciso de você, e você vai deixando ser guiado. Quando você está sofrendo uma tentação, de repente na carne, Espírito Santo, me ajuda, deixa ser guiado pelo Espírito nesses dias, irmãos. É pela fé. Mas isso é uma prática. A fé precisa ser praticada na nossa vida, porque você já tem isso. A palavra continua falando assim: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Por que ele está falando de natureza humana e depois ele fala de lei? Simples. Paulo diz: o que incita o pecado é a lei. O que incita a sua natureza humana, sabe o que é? É tentar não fazer. Eu já dei esse exemplo um monte de vezes. Quando você vê, não pise na grama, o que você dá vontade de fazer? Ai meu Deus, mas por que eu não posso pisar nessa grama? Você nunca tinha visto aquilo, mas no dia que colocaram uma placa, te dá vontade de pisar na grama, não é? Quando te dá mais vontade de comer feijoada? Quando você está fazendo a bendita dieta. Quando você está fazendo o bendito, dá uma vontade de comer umas coisas e fala: ai meu Deus. Sabe por quê? Quando alguém fala pra você, não faça. Quando alguém põe um limite pra você falando, não faça isso, não põe a mão aí. Filho, nenenzinho, não põe a mão na tomadinha. O que ele faz? Enfia a mão na tomada e toma um choque. Preste atenção. A lei é para pessoas que são nenéns, crianças. Você precisa ficar falando, não faz isso, tem que comer a comidinha, tem que ler, tem que orar o Pai Nosso tantos vezes, tem que ler a Bíblia, você tem que... E aí você fica tratando as pessoas como criança. Por quê? Porque ainda não entenderam que elas vivem debaixo da graça. E a graça é comida para gente grande. A lei, tudo aquilo que as pessoas falam, não, porque eu conheço o Antigo Testamento, e eu cumpro os mandamentos, e eu faço tudo direitinho, segundo a lei de Moisés, e esses dias eu subi no monte, e acho que foi que nem Moisés, e o cara fica se baseando na lei, mas sabe o que Deus fala disso? Neném, criança, não entendeu nada. Tudo aquilo foi dado para pessoas que não tinham revelação do Espírito, mas hoje nós somos nova criatura, e hoje eu e você temos o Espírito Santo. Você não precisa mais de viver debaixo da lei. Amém, irmãos? Por isso que pessoas que são nascidas de novo, o cristão que entendeu e teve revelação de quem é Cristo na sua vida, que você tem o Espírito Santo, preste atenção, ele não é mais dominado pelo pecado. Uma coisa, irmão, é você escorregar. Alguém já chegou para você e falou assim, você pratica esporte? Aí você pensa e fala, eu jogo um futebol todo sábado. Mas quando você chega para alguém e fala, você pratica? O que é praticar, irmãos? É todo dia você está ali no esporte. Não é você ficar fazendo uma vez ou outra. Você está entendendo? Então, quando a Bíblia fala sobre a prática do pecado, ele está fazendo diferença de você pecar. Cristão, pessoas nascidas de novo, eles não vivem na prática do pecado. Sabe por quê? Quer saber uma das evidências que você tem o Espírito Santo? É quando você faz algo errado, isso já vem na sua mente, você fala, eu errei. Não é o Espírito Santo falando para você que você errou, é você mesmo falando, eu errei. Sabe por quê? Porque você sabe que tem alguma coisa errada com você, porque você nasceu de novo. Mas vem o Espírito Santo e ele sempre vai te lembrar de quanto você é justo, de quanto Deus ama você. Então, vamos para o próximo. E aí, vamos agora continuar o versículo falando, ora, as obras, e aqui é ergon, da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes,
iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha só, tudo isso que foi falado aqui, você vê que interessante que ele fala que é obra. E eu quero falar uma coisa que talvez você nunca ouviu na sua vida. Essa palavra, ergon, ela é referida a trabalho. Algo que dá muito trabalho. Um trabalho de um dia, algo que você tem que pôr a sua mão para fazer. Por que quando ele fala para a igreja que todos esses pecados, todas essas obras da carne são obras? Por que, irmãos? Porque isso está relacionado ao trabalho. A palavra de Deus fala que nós devemos deixar de lado o pecado que nos atrapalha. Agora eu falo para você, quantas vezes nós não ouvimos que é difícil você andar no Espírito e fácil você pecar? Mas quando você entende a sua natureza espiritual, preste atenção nisso aqui que eu vou dizer. Quando você entende a sua natureza espiritual, você entende uma coisa: o pecado é o que nos dá mais trabalho. Você sabia disso? Para nós, o pecado tinha que ser um trabalho violento, não uma coisa fácil de ser feita. Se o pecado, irmãos, é fácil para nós, nós não tivemos revelação de que nós nascemos de novo. Mas na boa, o pecado só dá trabalho. Porque quando pecamos, nós vemos o trabalho que está depois. É a acusação do diabo, é a sua acusação. É o diabo tentando falar todo momento que você fez aquilo, que você... E todas essas obras da carne, tudo isso daqui, irmãos, são coisas que não fazem mais parte da igreja. Isso daqui que eu li, preste atenção, eu creio, não faz mais parte de você. Mas espera aí, mas semana passada eu fiz uma dessas coisas. Preste atenção, isso não faz mais parte de você. Você por dentro é outra pessoa. Você por dentro nasceu de novo. Você por dentro é um ser totalmente espiritual. E aí a palavra vem e fala o seguinte, o próximo. A palavra fala, mas o fruto, que no grego é karpos, o fruto do Espírito. Por que a palavra fala que é fruto do Espírito? Por quê? Porque fruto é natural. Porque você não deita debaixo de uma árvore e vê a árvore ficar gemendo. O que você está fazendo, dona árvore? Estou fazendo os frutos. Não! Fruto não dói para a árvore. A árvore ela não tem que se esforçar para dar fruto. Simplesmente ela gera. Quero declarar sobre a sua vida que nesses dias você vai gerar os frutos. Você não vai mais precisar ficar se esforçando. Às vezes parece utopia, que tem dia que é difícil, tem um dia mal na nossa vida, mas tudo isso é de acordo com a sua fé. É só você crer no que eu estou falando e andar no Espírito. Então a palavra fala, o fruto do Espírito, e aí ele começa a falar, é o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio. Contra essas coisas não há o que, irmãos? Não o que? Não há lei. Sabe por que não há lei? Simples. Porque não é mais natural. É espiritual. Sabe como você recebeu esses frutos? Foi pela graça do Senhor nesses dias. Por isso que nós fizemos a analogia do fruto da graça. Porque quando você entende a graça de Deus, quando você anda de acordo com a graça de Deus, você anda no Espírito. Você sabia que a graça, o Espírito, eles estão totalmente ligados um com o outro? Estão totalmente ligados, irmãos. Assim como a graça está totalmente ligada com a fé. Não tem como você falar de graça e não falar de fé. Não tem como você falar de fé e não falar do Espírito Santo. Então ele começa a falar um monte de coisa aqui. E aí ele fala assim, e os que são de Cristo crucificaram a carne.
Ele não está dando uma condição para você aqui. Ó, se você quiser ser de Cristo, se você quiser ser, o que você vai ter que fazer? Crucificar a sua carne. Talvez você já ouviu isso um dia. Não, a palavra está falando, os que são. Os que já são, eles crucificaram a carne. Você já está morto com Cristo, mas você ressuscitou também. E hoje você reina junto com Ele. Então, a partir do momento, aceitei Jesus, sua carne foi crucificada. Junto com o quê? Com as suas paixões e as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Pode passar um e segura aí, Gabs. Irmãos, muitas vezes você acha que andar em Espírito é você ficar falando em línguas, é você, na hora do louvor, ficar sentindo um negócio bom. Tudo isso é manifestação do Espírito. Mas andar em Espírito é muito mais do que isso. Sabe o que é andar em Espírito? Andar em Espírito é no dia que você está mal, no dia que você está com raiva de alguém, no dia que você quer chutar tudo e jogar tudo para cima. Sabe o que é andar em Espírito? Você falar, eu não vou andar na minha carne. Eu decidi andar segundo o Espírito. Se eu sou um homem espiritual, se eu sou uma mulher espiritual, eu vou andar em Espírito nesses dias. Passa para o próximo aí para mim. E só para a gente terminar, eu quero falar sobre 3 pontos rapidinho. E o primeiro deles é o amor. Quem lembra do tema amor aqui? Quem estava no tema amor? Deixa eu ver. Quem não estava no tema amor? Você não estava no tema amor. 1, 2, 3... Algumas pessoas. Foi um dos temas mais marcantes para a nossa igreja, porque ali nós podemos aprender o que é o verdadeiro amor. Eu não vou ficar explicando aqui cada fruto do Espírito, tá? Mas eu quero só falar algo para vocês, que você só ama alguém em espírito, porque pelo seu amor, pela sua circunstância, você não consegue amar. Porque o amor, irmãos, vamos relembrar o que é o amor? O amor verdadeiro é o amor que Deus tem por nós. E é o amor ágape. O amor ágape é o amor que Deus tem por nós. E o amor que Deus tem por mim e por você, ele é totalmente incondicional. Não importa a condição. Você não precisa fazer nada para Ele te amar mais. Mas não tem nada que você faça que vai fazer Ele te amar menos. E Jesus fala, com esse mesmo amor, vamos amar os irmãos. Vamos suportar uns aos outros em amor ágape. Até onde nós amamos o nosso próximo, irmãos? Até que condição? Até que ponto? Até ele pisar nesse calo. Quando ele pisar nesse calo, não dá mais. Aí eu não falo mais, chega. Cortei os laços e acabou. Não. Esse não é o amor de Deus na nossa vida. O verdadeiro amor de Deus, ele é totalmente incondicional. Agora, você não precisa se esforçar para amar desse jeito. Você sabia disso? Você faz muita força às vezes para não amar. Não vou falar com aquela pessoa. Não vou. Não. Para mim, e aquilo é uma força muito grande para você. Deixa o Espírito fluir na sua vida. Deixa o Espírito fluir em amor nesses dias, irmãos. Segunda coisa o segundo fruto que ele fala, e você vê que o interessante é que o amor é o primeiro, porque ele é o caminho. Mas a segunda coisa se chama alegria. Irmãos, nós somos um povo que temos que andar em alegria, mas constantemente. Vem situações na semana, vem situações no nosso dia a dia que querem nos trazer o quê? Tristeza. Que querem nos trazer dúvida. Que querem tirar a nossa alegria. Sabe, a vida que Deus tem para você não é uma vida triste. A vida que Deus tem para você é uma vida de alegria em abundância. E essa alegria é de quem? Queria perguntar para vocês, de quem que é essa alegria que está falando aqui? É a sua? É a alegria de quem? É a alegria de Deus. Isso significa satisfação. Sabe que satisfação é essa? É a mesma satisfação quando Deus cria todas as coisas e Ele fala, e Ele ficou satisfeito com aquilo.
Sabe qual que é essa satisfação? É a satisfação que Isaías falava, que ele agradou moer Jesus. Ele agradou moer o seu próprio filho. Sabe para quê? Para que você tivesse vida. Para que eu e você pudéssemos ser salvos. Essa mesma satisfação, essa mesma alegria que Deus tem pela sua vida, cara, essa mesma alegria é a alegria que tem que estar em você. Sabe o que é? É a alegria de apostar em pessoas. Porque se tem alguém que apostou em você é Jesus. Ele entregou tudo que tinha. Tudo. É a mesma alegria que você deve ver alguém sendo melhor que você em alguma coisa. É a mesma alegria que você tem que ver quando alguém recebe alguma coisa que você não recebeu. É a mesma alegria que você tem que ter quando vem a tristeza na sua porta e quer derrubar o seu dia. Porque uma coisa, isso dentro de você, a alegria do Senhor está com você. E se a alegria do Senhor está com você, você é uma pessoa alegre. Ah, mas hoje eu não estou. Tá bom, você não está, mas você é. Vocês estão entendendo a diferença? E aí, qual que é a nossa dificuldade no dia a dia? A dificuldade do cristão é falar quem ele é. O cristão ainda não entendeu, ele tem uma crise de identidade muito grande. Porque você fica procurando a sua identidade a vida inteira. Eu, a minha adolescência inteira, fiquei procurando a minha identidade. Nossa, o que eu sou? O que eu preciso ser? Será que eu vou ser isso? Será que eu vou ser aquilo? Será que eu vou ser músico? Será que eu vou estar dentro de uma empresa? E o jovem, ele tem uma crise de identidade muito grande. E você fica procurando ser alguém. E você fica procurando o que você vai ser e o que vai ser da sua vida. Mas a palavra garante que em Cristo você já é. Que em Cristo Ele te abençoou com todas as sortes de bênção. Você precisa entender de uma vez por todas quem você é. E eu pergunto, quem é você? Quem é você? Sabe quem que é você? Você é quem Cristo fala que você é. Você é quem a palavra diz que você é. Se a palavra que nós estamos pregando está falando você é um homem espiritual. Se a palavra que nós estamos pregando, que a palavra de Deus está falando, você tem o Espírito Santo dentro de você. E quando você tem o Espírito Santo, você é uma pessoa alegre. Nunca diga o contrário. Nunca diga que você não ama ninguém. Nunca diga que você é uma pessoa triste. Eu quero declarar hoje sobre você. A alegria do Senhor está sobre você. Você é alegre, você ama. E o próximo, pode passar. O próximo fala sobre você ter paz. Tem gente que fala, eu não tenho paz na minha casa. Mas não procure paz na sua casa, a paz está dentro de você. Não procure paz em lugares. Não procure paz no Open Arts. Não, a paz está dentro de você. A paz está com você. Por isso Jesus falou, a paz esteja convosco. Por quê? Porque ela já está dentro de você. Tem gente que fica procurando paz. O mundo é assim, procura paz, aí faz uma terapia, aí vai para uma religião procurar paz e fica procurando a paz. A paz, cadê a paz na minha vida? O cristão precisa descobrir, a paz está dentro de mim. Se está faltando paz, deixa eu te contar um segredo. O Espírito Santo que está dentro de você, Ele traz a paz nesses dias. Ele traz a paz. Ele tem o poder para transformar tempestades em dias de paz. Quantos creem nisso? Amém? Por isso, irmãos, nós devemos, se a banda quiser vir aqui para a gente ir encerrando já. Por isso, irmãos, nós queremos nos focar nesses dias falando do fruto do Espírito que nós recebemos pela graça. Sabe de uma coisa, irmãos? O que Deus mais quer nos encorajar nesses dias é você descobrir a sua identidade como cristão. Descubra a sua identidade como cristão. Não fique dependendo da minha pessoa, de outras pessoas para ficar falando quem você é ou o que você precisa fazer. Não! Nesses dias nós vamos experimentar ser guiados pelo Espírito Santo. Amém? Vamos fechar nossos olhos para a gente orar? Oh Deus.
A palavra diz que você é o nosso Paráclito. Se existe alguém que está no nosso meio hoje, é a tua pessoa, o Espírito Santo. Você conhece o mais íntimo do coração de cada um aqui. Sabe, Espírito Santo, tem pessoas aqui que estão passando por crises profundas. Tem pessoas aqui, Deus, que ainda não entenderam a sua identidade em Cristo. Tem pessoas, Pai, que necessitam tanto da Tua paz, do Teu amor, da Tua alegria. Sabe, Espírito Santo, nós todos aqui temos as nossas limitações. Mas eu creio fielmente que a Tua pessoa tem poder de transformar a nossa vida. Nesses dias nós queremos contemplar a Tua pessoa, Espírito Santo. Nesses dias nós queremos contemplar a pessoa de Jesus em nós. Sabe, você consegue agora contemplar Jesus através dessa palavra? Contemplar Jesus, Ele transformando a sua vida. O Espírito Santo que está dentro de você, Ele quer te ensinar a amar nesses dias. Ele quer ensinar você a ter alegria em situações que parece que não tem jeito. Ele quer ensinar você a ter paz mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a uma casa turbulenta, mesmo em meio a uma faculdade turbulenta, mesmo em meio a um trabalho turbulento, mesmo em meio aos problemas da igreja. Sabe, irmãos, deixa o Espírito Santo te ensinar a amar nesses dias. Deixa o Espírito Santo trazer alegria dentro de você. Eu declaro que a alegria está sobre você. Eu declaro que a graça do Senhor nesses dias vai te ensinar a enxergar o poder do Espírito Santo. Eu declaro que você nesses dias não vai mais precisar andar debaixo da lei, mas pela fé o Senhor vai te levar no caminho da graça e você vai gerar os frutos nesses dias. Senhor, que eles venham ser como árvores plantadas junto ao ribeiro. Que eles venham, Pai, dar frutos, Pai, todas as estações, Deus. E esses frutos, Pai, irão, Pai, abençoar pessoas. Esses frutos, Pai, irão abençoar as famílias deles, Pai. Por isso, Deus, eu declaro, nos ensine a andar em espírito nesses dias. Se você puder ficar de pé nesse momento, vamos cantar essa canção para a gente terminar.